E aí, pessoal, está começando hoje o primeiro programa e nós iremos abordar política, economia e cultura. Então, fiquem ligados. Inicialmente, é importante a gente falar sobre o coronavírus e eu vou trazer dados estatísticos aqui do Brasil para vocês, que é o seguinte: o primeiro caso do coronavírus no Brasil foi no dia 26 de fevereiro. E atualmente, e isso são números que eu peguei no dia 26 de maio, são dados do Ministério da Saúde, são aproximadamente 391.200 casos no Brasil, 24.500 mortes, 158.500 pessoas recuperadas, isso números aproximados. Vale lembrar que o Brasil se encontra em segundo lugar no ranking dos países com mais casos de coronavírus. Na sequência, nós temos o coronavírus em âmbito global, ou seja, se tratando de todos os países, no qual os Estados Unidos se encontra em primeiro lugar, é o país que tem o maior número de casos e são números exorbitantes. Os Estados Unidos têm atualmente 1.733.992 casos. São 101.599 mortes, 370.921 recuperados. Os números nos Estados Unidos são gritantes. Na sequência vem o Brasil, que são os números que eu já relatei para vocês. Na terceira posição, a Rússia, com 370.700 casos aproximados, sendo desses 3.900 mortes, 142.200 recuperados. E, por fim, na quarta posição vem o Reino Unido, com 267.200 casos, 38 mil mortes e 1.100 recuperados. Lembrando a vocês que isso são números aproximados. E é importante destacar aqui que no Reino Unido, o número de pessoas recuperadas é muito baixo se comparado aos demais países. Porque, por exemplo, no Brasil, são 391 mil casos aproximados e são quase 168 mil recuperados. Então, é um número que dá esperança para o povo. Só que no Reino Unido, a discrepância é muito grande, né? E aí eu reforço aqui para todos, né, a importância de se manter em casa, de estar tomando os devidos cuidados se necessário sair, porque a gente sabe que às vezes é necessário ir ao supermercado, ir à farmácia. Então eu reforço aqui a todos vocês a importância de se utilizar a máscara, utilizar o álcool em gel, limpar os objetos de forma adequada e tomar os devidos cuidados sempre. Agora nós vamos falar sobre o caso Marielle Franco. Nós tivemos novidade. O STF rejeitou de forma unânime a federalização das investigações do assassinato da ex-vereadora do PSOL e do motorista Anderson Gomes. Foi um pedido feito pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, o pedido para que o caso fosse levado a nível federal, porém, por decisão unânime, foi rejeitado. E esse pedido foi feito em outubro do ano passado. A intenção é que as investigações saíssem das mãos do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro e passassem para a Procuradoria-Geral da República e para a Polícia Federal, o que acabou não acontecendo. E por isso essa rejeição foi considerada uma vitória para a família de Marielle, porque eles não queriam que o caso saísse do Rio de Janeiro justamente pelo fato do governo estar envolvido com a questão da Polícia Federal, interferência do presidente Jair Bolsonaro com a polícia. Então foi uma vitória para a família esse fato não ter sido levado a âmbito federal, que contou com a família contou com o apoio de mais de 150 mil pessoas e 200 organizações da sociedade civil através da assinatura de uma petição, pedindo pela não federalização do caso. E além disso, as pessoas levantaram uma campanha nas redes sociais com a hashtag federalização não. E aí a gente fica na torcida, né, para que esse caso seja resolvido quanto antes. Já são mais de 2 anos aí da morte da Marielle e nada foi resolvido.
Então a gente torce para que isso possa ser resolvido o mais rápido possível. Agora a gente passa a bola para economia. Foram divulgados os primeiros dados sobre emprego com carteira assinada em 2020. Esses números que já não saíam há um bom tempo, as pessoas estavam aguardando aí. E principalmente pelo fato do coronavírus, né, ter afetado bem a economia do país. E, consequentemente, diversas pessoas se encontram desempregadas no momento. O Brasil perdeu 1.100.000 vagas com carteira, isso em março e abril, segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos. Os setores mais afetados foram os de serviço, foram perdidos 362.300 vagas somente no mês passado. O comércio também foi bastante afetado, fechou 230.200 postos de trabalho com carteira assinada somente no mês de abril. E também a indústria, que extinguiu 195.900 empregos formais também no mês passado. Então a gente vê aí que o coronavírus afetou bastante esses setores e, consequentemente, diversas pessoas se encontram desempregadas, contando somente com auxílios do governo e também com a população que vem fazendo doações e tudo mais para poder, de certa forma, ajudar essas pessoas aí. Então, eu falei sobre o desemprego anteriormente e agora eu falo sobre a questão das pessoas estarem se reinventando. Os brasileiros têm buscado alternativas para poder encontrar renda em meio a essa crise proveniente do coronavírus, né? Porque muitas pessoas se encontram com desemprego, como eu falei. Então aí as pessoas têm buscado se reinventar para encontrar uma forma de renda que venha fazer diferença no final do mês. Segundo especialistas, freelances, empregos temporários e até mesmo utilizar habilidades e hobbies são algumas das questões que podem ser adotadas para as pessoas para que elas possam encontrar renda, né? Segundo Reinaldo Domingos, que é presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, o oferecer serviços online como consultoria, aulas e freelances é uma boa ideia para que as pessoas consigam encontrar renda. Utilizar as habilidades específicas, como eu falei, por exemplo, cozinhar, a questão da educação financeira também vem gerando lucro para as pessoas. E também outra alternativa, outra dica que ele deu é que as pessoas também possam se cadastrar em aplicativos de entrega, que é uma boa alternativa em tempos de crise. A gente viu, por exemplo, o caso do atleta, né, de boxe, o Esquiva Falcão, que é daqui do Espírito Santo. Ele vem agora entregando pizzas, fazendo esse serviço de entrega de motoboy. Ele foi a alternativa que ele encontrou para poder gerar seu lucro e encontrar renda, né? E por fim, cultura. O Centro Cultural do Banco do Brasil de São Paulo está disponibilizando a exposição Egito Antigo, do cotidiano à eternidade. Essa exposição é disponível para todos de forma gratuita. Conta com tour, com webinar, com um catálogo completo sobre a exposição. Então lá no site você consegue encontrar tudo bonitinho, tudo direitinho. Tá bem bacana, eu acessei, conferi e estou aí indicando para vocês. Vai estar tudo na descrição para vocês acessarem o link do tour, o link do catálogo, o link do webinar. Então acessem, é bastante interessante essa questão aí que o Banco do Brasil está disponibilizando para as pessoas como forma de incentivo à cultura também, né, que é muito importante. Então não deixem de acessar, tá muito bacana, a exposição muito bem explicadinha, demonstrada. Então é isso aí, pessoal.